Olá, boa noite, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar a live de capítulo 4 de Amós. Israel mantém-se rebelde. Opa, calma que eu não tô dividindo a tela ainda. Pronto, agora sim, muito melhor. É, e nós vamos fazer, obviamente, a nossa leitura para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e também vamos fazer a nossa oração para iniciarmos, né, para entrarmos na palavra do Senhor. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar só aqui o negócio da mesa. Vamos lá, gente. Fazer nossa oração, então. Pai amado, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe aqui unidos. Tudo que nós fazemos é pelo Senhor, Jesus. Tudo que nós temos vem do Senhor. O Senhor é o que provê, o Senhor é o que perdoa, o Senhor é o que transforma, o Senhor é quem toca a nossa vida, o Senhor é quem nos traz o milagre, o Senhor é quem nos dá o entendimento, o discernimento ao teu espírito, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Que esse momento seja um momento de iluminação na nossa vida. Seja um momento que a tua luz, ela tome conta dos nossos pensamentos obscuros. Que a sua luz seja o GPS, a lanterna que a gente usa, meu Deus, no nosso dia a dia. As direções que a gente vai tomar. Tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós e que nós não conseguimos decifrar ou escutar a sua voz, é na sua luz, é na sua palavra, é entrando em comunhão com o Senhor que nós conseguimos seguir tranquilos e convictos pelo Espírito Santo. Jesus, que hoje seja uma live abençoada, que o Senhor tire dos nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, todas as vendas que nos impedem de ouvir a verdade, nos faz rejeitar a verdade. Que o Senhor possa nos transformar para que nós possamos transformar a vida de outros e a nossa. Que possamos aplicar a Sua palavra, meu Deus. Muito mais do que cultura, muito mais do que qualquer outra doutrina. O Senhor, o Senhor é o nosso fundamento. E nós precisamos, Pai, estarmos conectados com o Senhor hoje e sempre. Obrigado pela nossa saúde, pelo nosso dia, por ter nos dado mais um dia. Obrigada pelo alimento, obrigada pelo descanso que vamos ter em algum momento. Obrigada, meu Deus. Agradecemos e consagramos essa live a Ti, Jesus. Amém. Então vamos lá. Israel mantém-se rebelde. Não é novidade que isso já vem acontecendo desde, né, até o momento da leitura. Quer dizer, hoje ainda também, mas até o momento da leitura, é, não é novidade que eles se rebeliam contra Deus, tá? E o que que significa a palavra rebelde? É trocar a cor do cabelo? É quebrar coisas? É sair correndo, é gritar? Não. A palavra rebelde, o significado dela é ir contra. Então, uma pessoa que vá contra, no caso, obviamente, na nossa leitura aqui de Deus, contra a palavra de Deus, contra os profetas que Deus manda, contra as ordenanças que Deus deu, contra os mandamentos que Deus proveu, quando vai contra Deus, eles são atribuídos como rebeldes, ok? Então, eles se mantêm indo contra o que Deus ordenou a eles. É isso o que significa essa leitura de hoje, né, que nós vamos iniciar agora. Então vamos lá. Ouçam essa palavra, isso é muito bom, ouçam essa palavra, já começa Deus instruindo que: "Olha, é melhor você ouvir, porque tem coisa para você aí". Então, ouça essa palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O que que essa parte de vacas de Bazã significa, Thay? É uma expressão simbólica, uma expressão irônica, eu diria, e tem vários momentos na Bíblia que a gente vê Deus usando da ironia, né? Eh, Em textos bíblicos com outros personagens bíblicos, ele mesmo falando e por aí vai.
E Bazã era uma região, gente, que ela era muito rica. E não só rica, ela era também muito fértil. Então, ela era rica, deixa eu explicar melhor, calma. Ela era muito rica em gado, porque os gados eram bem saudáveis, eram gordos, então tinha gordura bastante, era bom, era bom. Era uma terra fértil e uma terra rica. Ahn, e isso, o que hoje nós entendemos que é esse lugar, né? É onde fica Golã. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje é a parte atual mesmo de Golã, que fica na parte norte de Israel. Então Deus está falando para aquela área, para aquele povo, aquelas pessoas. E aí aqui a gente está vendo Deus comparar. Olha que interessante, porque aqui a gente está vendo Deus, quando eu falo dessas vacas, né? Deus está falando, ele está comparando essas mulheres ricas e arrogantes de Samaria, que viviam em Samaria, a vacas bem alimentadas, que viviam no luxo, né? Mas ignoravam os pobres. Tá, e como assim? Deus está comparando a mulher assim? Ele não está falando vacas das vacas somente, né? Então ele chama aqui no Monte de Samaria, e vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados. Ele não está chamando as mulheres de vaca, ele está comparando as mulheres ricas e arrogantes às vacas, né? E dizem ao Senhor, tragam bebida e tragam não sei o quê. Então, é, quando Deus usa essa ironia, né? Mostrar uma coisa contra a outra, assim, colocar como comparativo. E quando eles fazem para trazem, beberemos, né? Tragam bebidas, aliás, tragam bebidas, né? Porque Deus está mostrando ali que é um excesso de indulgência, é um excesso de, como é que eu posso explicar isso de uma forma melhor? Um excesso de falta de discernimento, falta de controle, falta de limites, falta de. É como seria isso. Por quê? Eles viviam pedindo mais conforto, mais prazer, o que levava eles a terem mais pecados e por aí vai. E uma coisa que a gente tem que levar como lição é porque quando o luxo, gente, isso é muito importante, quando o luxo ele fala mais alto do que a compaixão da pessoa, a voz de Deus se cala no coração daquela pessoa. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Porque o conforto, ele também pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa. E aí, quando ele se torna um ídolo, conforto meu, conforto meu, conforto meu, conforto, a necessidade do outro não mais importa. A necessidade do outro não move mais ninguém, a necessidade não toca mais a vida de ninguém. E isso é como ídolo, o conforto. Então eles tinham bastante, mas ainda assim pediam: tragam bebida, vamos beber. Eles ainda assim viviam pedindo mais e mais e mais. E quando a gente fala sobre o luxo, nunca entendam que um líder ou que um cristão, né, em alguma posição específica, eles não possam ter abundância, bênçãos financeiras, não necessariamente. Não se esqueçam que para uma igreja de quatro paredes, porque nós somos igreja, tá? Nós somos a igreja. O que nós fazemos em quatro paredes é uma assembleia, que significa reunião, e essa união nós fazemos em um lugar. E aí aquela igreja vira um templo, vira uma igreja de quatro paredes, onde lá dentro nós, obviamente, temos comunhão com os nossos irmãos, e por aí vai, ensinamento bíblico, né? E tantas outras coisas que acontecem. Então, não se esqueçam que para aquela igreja ser rica, ou demonstrar ser rica, o povo dela, mesmo não tendo unidos, faz aquela igreja rica. Então não é só o líder, não é só o dono, não é só. Porque o dono mesmo é Deus. Mas o homem, ele tem essa percepção de ego e chama a própria igreja de dono da igreja, né? Eu sou dono da igreja X, eu sou dono da igreja assado. Então isso não significa que Deus não vai abençoar abundantemente a outro. Agora, se o dinheiro, se o luxo for mais alto, falar mais alto do que a compaixão daquele líder, daquela pessoa, Deus vai se calar no coração dela.
E ele continua: o soberano Senhor jurou pela sua santidade. Olha só, Deus aqui está jurando pela santidade dele, ou seja, separado completamente do mundo, à parte. Ele é santíssimo, sagrado, ele é tudo. Ele jurar por aquilo, dizendo: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis de pesca. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, ou possivelmente referência ao Monte Hermon, declara o Senhor. Então, o que que Deus está dizendo? Ele está jurando pela santidade dele, mas tá, a Bíblia diz para a gente não jurar. Sim, a gente, Deus é Deus, ele jura pelo que ele quiser, porque tudo é dele. O que você não pode fazer é, eu juro pela minha vida, não é sua. Eu juro pelo meu trabalho, não é seu. Foi tudo emprestado a você, porque essa vida aqui, ela não é eterna. Então, mesmo que a gente queira ter posse das nossas coisas, é emprestado. Você sabia, ó, até a nossa própria casa. Se você compra uma casa, ela ainda assim não é sua, porque se o governo precisar daquela casa para alguma coisa, por exemplo, se é numa área militar, se é não sei o quê, se tem descoberta de petróleo, se o governo precisa é assim que funciona. Então, mesmo que nós tenhamos o entendimento de que nós somos donos das coisas, tudo nos é emprestado. O seu cabelo não é seu, porque quando você não estiver mais aqui, o seu cabelo vai ficar. Seu espírito vai viver. Obviamente, a gente vai falar mais lá na frente sobre a ressurreição e tudo mais, né? Mas não é isso que a gente quer falar aqui agora. Então, o que Deus está querendo dizer é que ele jura pelo que ele quiser. Você não, porque nada é seu. Então, jurar por ele mesmo é a forma mais verdadeira e possível dele fazer um juramento, dizer que isso vai acontecer. Então ele jurou pela santidade dele. E quando ele fala de levar com os ganchos e os anzóis, ele tá mostrando uma imagem de como seria no exílio assírio que eles passavam, porque os assírios, eles usavam os ganchos de ferro para puxar os prisioneiros pelo nariz ou pela boca, né? Igual os animais. Eles faziam isso, os assírios. Então, era uma vergonha pública, né? E uma vergonha de dor mesmo que eles sentiam ali, porque era isso. E esse símbolo, ele é muito forte, que o povo que vivia em prazer, conforto, traga mais isso, traga mais aquilo, agora eles iam ser levados em humilhação para o exílio junto da Assíria. Então, o que que a gente entende? Quem vive se exaltando, quem vive se achando que um dia é arrastado pelo orgulho que alimentou aquela pessoa, ou pelo ego que alimentou aquela pessoa, porque Deus não aprova isso. E quando Deus precisa quebrar a gente de alguma forma, precisa nos mostrar de alguma forma, é para ensinar a humildade. Entendam isso de todo o coração. É para ensinar na humildade. É assim que Deus faz. E ele faz de verdade, mas ele faz porque ele ama. Então, se Deus ama, ele não está entendendo como humilhação. Quando Deus está ensinando uma pessoa, por mais que para a gente seja difícil de entender, quando ele precisa quebrar nosso orgulho, nosso ego, né? É para ensinar a humildade sempre. Então, quem vive se exaltando, um dia é quebrado pelo mesmo orgulho que causou essa pessoa. E quando ele precisa quebrar, ele ensina mesmo. E é para ensinar a humildade. A gente falou sobre isso ontem. Então vamos lá. Vão a Betel. Não, desculpa, não coisei o 3. Então, cada um de vocês sairá pelas brechas de muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. O que acontece? Quando a gente fala dessas brechas, são como se fossem aberturas nos muros, né? Porque Deus está querendo dizer que eles fugiriam até de desespero. Eles teriam tanto desespero que eles iriam fugir sem ordem nenhuma, sem honra nenhuma. Eles iam fugir pelos buraquinhos assim. E o Hermon é uma referência que pode ser uma possível referência a uma região bem montanhosa que tem ali, ou uma cidade que a gente chama cidade cativeiro. Seria tipo isso, né? Ou do cativeiro que eles teriam que ir. Então Deus está mostrando que vocês vão, quando ele fala, cada um de vocês sairá pelas brechas. É isso que ele está querendo dizer. Vocês vão fugir.
de forma sem honra, vocês vão fugir completamente, né. E aí quando Deus, remove essas muralhas, é porque o povo já transformou a proteção deles, assim, em prisão de orgulho, é o orgulho que domina eles, né. Então o que que a gente consegue lembrar disso? Não espere o colapso para lembrar quem é o verdadeiro refúgio na sua vida. Não espere o colapso para que você tenha que fugir para algum lugar quando você tem o refúgio. Deus é o seu refúgio. Ele continua: vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam os seus sacrifícios, e no terceiro dia os seus dízimos, ou a cada 3 anos os seus dízimos. Então, o que que Deus está falando? É ironia, tá? Aqui tem uma ironia divina, como a gente já falou, Deus ele usa a ironia diversas vezes. E Betel e Gilgal, eles eram aqueles centros religiosos falsos, né? Dos reinos do norte. Israel, Reino Norte. Então, Gilgal e Betel, eles eram aqueles centros religiosos falsos que eles faziam, os sacrifícios, né, e Deus está falando para eles isso: "Vão lá, vão até Betel, vão lá pecar, vão a Gilgal e pequem mais ainda". Então Deus está dizendo: "Esse lugar que vocês misturam, vocês profanam o meu nome, vocês levam, sacrifícios, oferecem sacrifícios no meu nome, eu dizendo que é comigo, misturando essas 2 coisas, esses cultos de vocês, esses rituais de vocês, vão lá". Só que ele não fala: "Vão lá e ofereçam o sacrifício que aceitarei". Ele fala: "Vão lá e ponham-se a pecar", ou seja, vão lá e pequem. Mas aí vão a Gilgal também, que são esses 2 lugares, e pequem mais ainda, ou seja, o que eles estão fazendo naqueles lugares é pecado. Então Deus está falando: "Continuem, continuem, porque vocês só estão aumentando o pecado de vocês". E lá eles ofereciam sacrifícios, mas o coração deles estava longe. O coração deles estavam em idolatria. O coração deles não era diretamente entregue ao Senhor. Então, por isso que o começo desse capítulo é, deixa eu voltar aqui para lembrar. Israel mantém-se rebelde. Não houve mudança. Não houve esse quebrantar e mudança deles. E acontece até hoje, né, no caso. Eh, Aí ele continua: queimem o pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor. Você vê Deus sendo assim irônico claramente, porque é óbvio que ele não está mandando eles irem lá para pecar, ele não está mandando eles irem lá para traí-lo, né? Ele não está. Então você vê que Deus sendo irônico mesmo. E o que que acontece? Esses rituais sem arrependimento é teatro espiritual. Tudo que eles faziam ali. Então, tudo que eles colocavam como é de Deus, ou eles misturavam as coisas. Nós somos de Deus, mas também fazem rituais para deuses, falsos deuses. E Deus chama isso de falsa religião. Deus chama isso de centros religiosos falsos. Vocês estão fazendo coisas falsas, não adianta. Vocês entendem como verdadeiro, vocês misturaram culturas, vocês misturaram paganismo comigo, vocês fazem os sacrifícios, as leis, mas não é o que eu pedi. Não é o que tem de íntimo comigo. Então ele está dizendo: vocês oferecem esses sacrifícios aí, mas o coração de vocês está longe do meu. Então, Deus não quer frequência, porque eles iam todas as vezes que eles tinham que ir, eles iam para lá para fazer as ofertas de gratidão, ofertas disso, faziam aquilo, sacrifícios todos. E Deus não quer frequência, ele quer sinceridade. E ali eles não eram sinceros com Deus. E essa coisa de, por exemplo, quando ele fala de 3 dias, né, que ele fala: "E no terceiro dia os seus dízimos", é porque eles ficavam esses 3 dias, né, e esses 3 dias era tipo assim uma hiperreligiosidade, mas era uma hiperreligiosidade vazia, porque eles tentavam compensar o pecado com a aparência de: "Nós estamos lá 3 dias direto", sabe. Então, Deus quer a sinceridade de um coração, ele quer a sinceridade da obediência, não é a frequência. "Ah, eu faço 1000 coisas, eu vou para a igreja tantas vezes, eu vou", mas e seu coração? Tá distante do cabeça da igreja? Adianta você ir à igreja tantas vezes por dia e você não representar a noiva de Jesus? E ele continua.
Fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio ou dentes limpos. A tradução dentes limpos vem porque você não vai comer nada, por isso o dente está limpo. Então Deus fala, dei a vocês o estômago vazio, ou seja, vocês não estão comendo, em cada uma das suas cidades. E falta de alimentos em todos, em todo lugar. Mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, o que que Deus está falando aqui, gente? Ele permitiu até faltar alimento para que eles se despertassem e que eles pudessem de fato voltar para Deus. Porque nesses lugares de deserto que nós passamos, Deus chama a nossa atenção. E não adiantou, porque Deus está falando para eles que mesmo eu tirando o alimento de vocês, vocês não se voltaram para mim. Então Deus permitiu que faltasse alimento para despertar eles, para eles vamos buscar Deus de novo, porque aconteceu isso com eles no Egito, né? Então eles não voltaram. E eles não voltaram porque eles não entenderam o aviso. Sabe quando acontece alguma coisa ruim na sua vida que você julga ser ruim? Porque Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor de todo o seu coração, de todo. Então, quando Deus permite algo que aconteça na sua vida, digamos assim, entre aspas, ruim, né? Ele tá chamando para alguma coisa. E se a gente tenta com as nossas próprias mãos resolver o problema, a gente não tá entendendo aquele que permitiu o problema acontecer. Se toda vez que a gente tiver um deserto, a gente tentar sair dele sozinho, aquele que nos colocou lá não está sendo ouvido. E a gente não pode ignorar o que Deus está querendo para nossa vida. A gente não pode ignorar o que Deus tem para nossa vida. E a fome, principalmente para eles que tinham abundância de tudo, a fome era um chamado à dependência. Não era um castigo gratuito que Deus estava dando assim, ah, não. A fome é um chamado de dependência para eles se lembrarem quem é o provedor deles. Então, até usar essa escassez, Deus fez, para chamar o coração deles de volta, mas não adiantou. Porque, às vezes, a necessidade que a gente passe em algum lugar na nossa vida, na nossa área de vida, pode ser emocional, profissional, espiritual, muitas das vezes é um convite disfarçado ao quê? A comunhão com Deus. Porque a comida necessariamente, porque a comunhão com Deus. Jesus fala sobre nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, se faltou o pão, você vai correr para quem? Então, até mesmo usando essa forma de chamar a atenção deles, não resolveu. Ele continua. Também fui eu que retive de vocês a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra não, e secou-se. Então, o que que Deus está mostrando? A seca era um outro instrumento de correção que Deus fazia, né? Tem o deserto, que é a seca, tem a escassez, enfim. Então, este era uma outra forma de Deus chamar eles. E Deus faz o quê? 3 meses antes da colheita era o momento mais importante para eles, porque se não chovesse, estava tudo perdido. Se não chovesse, tudo que eles plantaram, se não chovesse nesses 3 meses antes do tempo da colheita, significa que estava tudo perdido. Então Deus mostrou para eles que mandei a chuva para uma, mas eu mandei para outra. Primeira coisa que é lindo, porque Deus está mostrando que ele governa até o céu, até a chuva, o clima. Então, até mesmo o clima, a chuva, Deus usa para falar com a gente, para chamar a nossa atenção. Até mesmo o clima, Deus usa diversas formas para chamar você para atenção. Mas se seu coração tiver endurecido, se os seus ouvidos estiverem tampados, se os seus olhos espirituais estiverem tampados, você não vai aceitar, você não vai mudar. Isso é muito importante no relacionamento com Deus. Então, às vezes o que a gente acha que é tipo uma falta, na verdade é Deus redirecionando o nosso foco para alguma outra coisa. Onde Ele quer, por exemplo, plantar a gente. Então aqui ele está falando, eu mandei chuva para um lugar X, não mandei para o outro. Ele é o Deus de tudo, do tempo, ele é o Deus de absolutamente tudo. E isso mostra que ele não está fazendo de propósito, no sentido de ruindade. Ele está fazendo por amor, para ter de volta. E isso que eles não conseguiam enxergar.
Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, o povo ali eles estavam sofrendo de fome, estavam sofrendo de seca, perderam toda a plantação deles. A colheita, né, não aconteceu por causa da chuva. Eles sofriam de sede. Eles ficavam viajando de cidade em cidade para achar água, mas de um desespero. E não paravam para dizer: Senhor, por que isso está acontecendo? Vamos pensar. E uma coisa que é importante, a gente nunca perguntar para Deus o porquê, mas sempre o para quê. Tem um porquê para as coisas que só Ele pode decidir responder. E tem o para quê das coisas que só nós podemos buscar em comunhão com Ele. Então aqui eles não buscavam. Eles não buscavam saber a fonte verdadeira do sofrimento, a fonte verdadeira da seca, não queriam saber. Então eles ficavam viajando de cidade em cidade para resolver os problemas deles. O problema deles. Eles faziam isso, eles ficavam viajando, viajando para fazer com as próprias mãos, que nós temos essa mania de querer controlar tudo, de querer fazer as coisas nas nossas próprias mãos e tirar das mãos de Deus. Quando Deus deu a seca, tem um motivo para aquela seca estar ali, a sede está ali. Mas eles mesmos assim queriam o quê? Passar por cima da vontade de Deus, do que Deus escolheu, e resolveu o problema. Vou buscar água. Então eles ficavam rodando de cidade em cidade, 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 mas eles não buscavam a fonte verdadeira, que é quem? Deus. Quem é a nossa fonte de água viva? Eles não buscavam. Obviamente não Jesus, que naquela época não tinha, mas Deus, eles não buscavam. Então, quando a gente vê esse contraste, a gente está vendo que é uma coisa muito intencional de Deus fazer. Água que está faltando para eles. Ou seja, eles rejeitaram a água espiritual, e ficaram sem a água física mesmo, né? Então, a gente tem que aprender que a sede do nosso corpo, ela é muito pequena se for comparada à sede da nossa alma. A sede do nosso corpo, ela é muito pequena comparada à sede da nossa alma. O nosso espírito precisa ser alimentado todos os dias. A comunhão verdadeira com Deus é essa, é a palavra. Por isso que Jesus fala: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E qual é a palavra do Senhor? Está nas suas mãos. Está no aplicativo, está nas suas mãos. A Bíblia Sagrada. Então, o nosso espírito precisa ser alimentado, ou a nossa vida espiritual passará fome. E ele continua: muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com praga e fungos, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então Deus está falando: olha só, eu permiti pestes acontecer, eu permiti guerras, derrotas militar, que eu digo, né, de guerra e tudo mais, tudo um sinal, que são sinais claros, sinais de dor que eles passavam. Sinais de que Deus está mostrando para eles: olha, tem algo que não está andando na vida de vocês, está travado. Igual no Egito. Porque no Egito, Deus fez a mesma coisa com as pragas. E eles lembram desse juízo lá de trás sobre Faraó, porque não deixava as pessoas irem. Não deixavam os israelitas ir embora para adorar a Deus. Então, mesmo assim, o povo não entendeu o chamado. Então, como é que fala? Esse ensinamento é que assim, Deus, ele corta a provisão para restaurar a dependência. Deus corta a provisão dele para restaurar a dependência dele. Porque toda vez a gente tenta ser independente, mas precisamos ser dependentes de Deus para tudo, absolutamente tudo. E às vezes a gente se apega a pessoas aqui, pessoas que nós amamos, pessoas, né, serem dependentes dessas pessoas, emocional, financeiramente, profissionalmente, enfim. E nós esquecemos de quem é o provedor até mesmo dessa pessoa que está nos ajudando. Ou se você é uma pessoa que várias pessoas são dependentes de você, quem é que provê para você para que outras pessoas possam? Então, a gente tem uma maneira ruim de querer ser autossuficiente, que não funciona no sistema com Deus. A autossuficiência não bate com uma vida cristã. A autossuficiência, não, a autossuficiência e a independência
ela não ressoa com o que o cristianismo é. Ela não ressoa com o relacionamento com Deus. Você precisa ser dependente dele em tudo na sua vida. Então, aqui Deus permite as pestes e tudo mais, e ele vai nos lembrando que ele não quer machucar a gente, ele quer restaurar a gente, ele quer despertar a gente. Às vezes a gente tá nessa correria da vida, a gente tá no modo automático, a gente tá no. E Deus só quer restaurar e quer despertar a gente. Olha, você tá passando por isso? Muitas das vezes que ele permite essas coisas acontecerem, é, algumas são consequência das nossas próprias escolhas, mas ele usa isso também como propósito, porque ele te ama, ele me ama, então ele vai usar aquilo para o nosso bem. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus com todo o seu coração e por aí vai. Então, o que que Deus nos mostra? Que a dependência tem que ser nele e que tudo que a gente, tudo que ele permite a gente passar é um convite para mudança, é um convite para chegarmos mais próximos dele, é um convite para voltarmos para ele. E ele não quer machucar a gente, ele quer despertar a gente. Aí continua. Matei os jovens, desculpa, enviei pragas contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus jovens à espada e deixei que capturassem seus cavalos. Enchi o seu nariz com o mau cheiro dos seus acampamentos. E mesmo assim, você vê, Deus está vindo num crescente de mostrar que, olha, permiti isso acontecer, permiti aquilo acontecer, e mesmo assim, seus ouvidos fechados, seus olhos fechados, você não conseguiu entender que era um chamado meu. Você não conseguiu entender que eu precisava que você visse isso. E essa parte do mau cheiro é uma metáfora da morte e corrupção espiritual que eles estavam passando. Então Deus falou: mau cheiro do nariz dos seus acampamentos, porque estavam todos eles ali mortos, espiritualmente falando, corruptos, corrompidos, espiritualmente falando. Destruí algumas das suas cidades, como destruiu, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Olha só, aí ele volta lá no início para mostrar que foi sempre ele, que é sempre ele. E ele volta para mostrar que, olha, assim como Deus, assim como eu destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado ao fogo, porque foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Por isso que o título desse capítulo é Israel mantém-se rebelde. Porque Deus está mostrando que todas as coisas em que eles passam. É a mesma coisa se Deus mostrar agora aqui na sua vida. Tá, eu fiz isso, 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 e assim você não viu que era um sinal meu. Tá, eu falei, eu mostrei isso, 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 e mesmo assim você não conseguiu enxergar. Tá, eu te chamei de forma X, Y, Z, e mesmo assim você. É assim que ele tá mostrando para eles aqui agora, para os israelitas. Então Deus está mostrando, olha, lá atrás, quando você achou que não tinha chovido, só porque as nuvens não vieram para cá, fui eu. Lá atrás, quando a colheita de vocês, fui eu. Lá atrás, quando vocês não tinham água, a água tinha desaparecido, fui eu. Vocês saíram correndo para buscar mais águas. Depois, lá atrás, quando eu mandei pragas, vocês acharam que era só um acaso. Ah, aconteceu uma. Nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso nessa vida. Entendam isso. Então ele fala: destruiu algumas cidades, como destruir Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então é uma coisa: Deus ele já derrubou, já advertiu, já abalou completamente, já deixou na escassez, já fez, né? Mesmo assim eles não voltavam. Então, o que que Deus nos mostra, né? Alguns, obviamente, são salvos por conta da misericórdia dele. Isso aí, né? Não tem nem o que falar. Mas nem isso sensibilizou o povo. Nem mesmo os que conseguiram sobreviver. Porque sobreviver não é acaso, é uma chance para arrependimento. Aliás, é uma chance de arrependimento. Eu vou repetir. Sobreviver não é acaso, é uma chance de arrependimento que nós temos. Todos os dias Deus tem nos dado chance de nos arrependermos das coisas que nós fazemos errados e continuamos fazendo. Não da que nós fazemos errado e a gente muda porque a gente aprende. E se Deus tirou a gente do fogo, é para mudar o caminho. Não é para voltar para o mesmo lugar onde está o fogo. Se Deus colocou fogo naquele lugar, você não vai conseguir mais voltar, vai estar tudo queimado. O que que ele está te mostrando? Não volte mais para ali. E isso aconteceu com quem? Com a adúltera, que foi pega no adultério. Obviamente, ali os fariseus estavam armando para Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso.
Mas o que que Jesus faz? O que que eles fazem, aliás, os fariseus? Eles pegam a adúltera e fazem a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer: levar a Jesus. Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós pecamos, ir até Jesus. E o que que Jesus mostra ali quando ele pergunta para ela: "Alguém atirou a pedra em você?" É a mesma pergunta que Jesus fala pra gente: "Alguém pode te condenar? Alguém pode pagar por esse pecado que você comete?" Não, não pode. "Não, Senhor, ninguém atirou a pedra. Não, Senhor, ninguém." Então o que ele diz? Vá e não peque mais. Então, a lição daquele versículo, a lição daquele capítulo, a lição daquele momento, a lição, aliás, a lição daquele momento, não é que, nossa, Jesus perdoa, não. Isso aí a gente já sabe. Isso ele já fez na cruz. A lição é: vá e mude, porque eu paguei os seus pecados. Essa é a lição. Então, sobreviver não é acaso, é uma chance de arrependimento. Isso é um convite para todos. Então, se Deus tirou você do fogo, é para você mudar de caminho, não para voltar para lá. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E por que farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, que cria o vento e que se revela os seus pensamentos ao homem, aliás, que revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. O que ele está mostrando aqui? Esse aqui, inclusive, o de cima, que ele fala sobre eh, se encontrar com Deus, é um dos versículos assim mais importantes, eu diria, de todo o livro de Amós. Por que mais poderosos, eu diria. Por quê? Porque ele está dizendo: olha só, se prepara, porque Deus não está avisando para avisar. Deus está dando tempo para eles se arrependerem. Ó, vocês vão encontrar comigo? Imagina alguém dizer assim: você errou tanto que você vai ver o rosto de Deus agora. Nossa, se a pessoa não morreu do pecado, vai morrer agora do coração. Então, se encontrar com Deus, pode ser o juízo, pode ser a salvação. Depende da resposta da pessoa. Então, esse é um convite bem sério que Deus está fazendo para eles ali, falando com eles ali, porque o encontro vai ser inevitável, seja para salvação, seja para o juízo. Então, ali é o que está acontecendo. E a escolha é deles. A escolha é o que eles vão decidir se encontrar com Deus no juízo ou se encontrar no arrependimento, ou seja, na salvação. Então, todo ser humano vai se encontrar com Deus, isso aí, obviamente, né? Mas nós vamos falar isso mais pra frente. Mas todo mundo vai se encontrar com Deus. Agora, o sábio, que ele tá dizendo, o sábio se prepara agora, ou seja, crê em Cristo como seu único Salvador verdadeiro, Salvador e Senhor, para que nós possamos ser salvos. Mas não é crer em Cristo com medo. Ninguém deve crer em Jesus Cristo por medo, porque medo e fé não andam juntos. Você não tem como. Aí você fala assim: "Tem sim, tá, eu fui com medo mesmo." Não, você foi com fé, você não foi com medo. Isso é importante saber. Então, quando a pessoa fala, "Estava com medo, mas fui mesmo assim." Não, você foi com fé, medo não. Então, medo e fé não combinam. Então, o que que Deus nos mostra? O que que ele mostra pra gente? Que a gente com arrependimento, que é o chamado daquela cruz, a gente com arrependimento, é um preparo para essa salvação, é um preparo para esse momento. E Deus está chamando eles para se prepararem para esse momento. E ele continua: "Por isso ainda castigarei, ó Israel, porque farei isso com você, prepare-se para encontrar com Deus, aí aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa." Então ele está mostrando todo o poder dele. Ele está mostrando tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que está dizendo, é esse. E esse final, gente, aqui eu creio assim, eu sinto que é um final majestoso para o livro de Amós. Aliás, não para o livro, do capítulo, né? Mas é um final majestoso, porque Deus está falando assim: olha, estou me apresentando como criador, porque eu formei os montes, eu criei o vento. Aliás, ele nem falou que criei, ele falou que cria, presente. Forma os montes, cria o vento, que revela os seus pensamentos ao homem. Então, Deus revela os pensamentos dele. E ele faz isso. E ele se apresenta como o criador mesmo, senhor de tudo, da natureza. Ele está mostrando ali, conhecedor dos pensamentos do homem, porque ele se revela nos pensamentos também.
Ele declara, né, a nós, ao homem, isso, porque ele revela o que está oculto. E a gente sabe disso, né? Então, eh, Deus estava ali mostrando a sua soberania, né? Mostrando que ele disciplina, que ele é o sustento, que ele é o criador, que ele é. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vê na Bíblia dizendo Deus. Não, pera. Deixa eu lembrar, calma. Uma coisa que é importante a gente falar. Quando a gente vê na Bíblia o leão ruge, Deus ruge, é porque ele já falou baixinho antes. E a gente não ouviu. Então agora ele vai estar chamando eles, chamando as suas criaturas de volta para eles. E ele tá falando: vocês vão me encontrar, vocês vão ver o rosto de Deus. E é isso, tá bom? Então, finalizamos aqui hoje. Fiquem com Deus para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo aqui fazendo para o Zoom e para vocês também. Espero que vocês tenham eh, gostado e que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima com Amós capítulo 5.